Olá, fãs da web! O Tá na Web, seu programa de entrevistas da TV Litoral Paraná, está começando hoje com uma das personalidades mais ilustres da política de Paranaguá, Alceu Claro Chaves, 72 anos, funcionário comissionado da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, lotado na superintendência da APA, mas cedido ao CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, onde é secretário executivo. Alceu Chaves, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E a sua carreira tem muito mais, tem 3 presidências da ASIAP, tem 4 mandatos de vereador. Que tal hoje essa experiência do alto de 72 anos? Eu que agradeço a oportunidade e realmente, quando você chega à categoria de empresário, como eu cheguei, 30 anos no comércio, você acaba, na cidade, acabando participar de todas as atividades, não só sociais, mas também como beneficentes. E eu, na época, como empresário, meu primeiro presidência foi no Lions Club. Eu fui aí também fundador do Rotary Rossio. Depois fui para o Lions Club, fui presidente do Conselho Deliberativo do Seleto por vários anos. Grande Seleto, patrimônio de Paranaguá. E não podia deixar de ser porque meus irmãos foram presidente, deram parte de sua vida ao Seleto. E depois eu fui presidente do Clube Olímpico de Paranaguá, nos seus 50 anos, e também fui presidente da Associação Comercial por 3 mandatos. E também acabei indo para a política, e como vereador de Paranaguá, eu participei de 6 eleições, e dessas 6 eu fui eleito 4 vezes, sendo que uma das que eu não fui eleito, eu perdi por 3 votos. Quer dizer, senão eu teria feito 5 mandatos. Mas hoje eu realmente não estou mais militando na política, eu me aposentei, nem partidário, nem partido não sou mais. O único partido que eu tive foi o PFL, depois o Democratas, 25 anos, eu fiquei filiado a esse partido, fui seu presidente, e hoje então eu quero aproveitar, não sei que Deus me dê ainda muitos anos de vida, mas não sei quantos, então eu quero aproveitar porque eu acho que dentro de toda essa minha atividade empresarial, social, política, eu acho que dei uma contribuição, a minha parcela de contribuição ao desenvolvimento social e econômico da minha cidade. Então eu fico feliz de ter participado de todas essas atividades, que isso aí para mim hoje é o que eu digo. Por eu ter nascido numa família humilde, de muitos irmãos, éramos 8, você tirava o ginásio e tinha que ir para trabalhar, estudar à noite, quer dizer, trabalhar de dia e estudar à noite. E eu realmente, no café, era difícil naquela época, porque não é que as empresas abusassem do funcionário, não, é que faltava gente para trabalhar. Na safra de café, nos áureos tempos do café, faltava gente. Então a gente tinha que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Então eu só fui estudar depois de casado, me formei, fui até o 2º ano de filosofia do curso de história. E, como eu digo, hoje eu posso dizer o seguinte, eu tive a minha faculdade, foi minha faculdade da vida. É verdade, Alceu, que você começou a trabalhar aos 15 anos de idade no comércio de café? Aos 15 anos de idade. Aos 15 anos, eu, com 15 anos e 4 meses, em 1956, dezembro de 56, eu entrei na Companhia de Armazém Geral Norte Paraná, Cianorte, e trabalhei até 30 de janeiro de 70. Entrei lá como contínuo e saí como procurador-gerente. Aí eu fui fundar a minha empresa de materiais de construção. Foi para o comércio? Fui para o comércio. A empresa de materiais de construção, que foi a Material de Construção Ivaí Limitada. Empresa que eu fui seu sócio proprietário por 30 anos, e depois, como meus filhos, nenhum deles quiseram me suceder, eu acabei encerrando minhas atividades, tive um probleminha de saúde, de coração, então eu digo, quero ver quanto tempo eu posso aproveitar. Encerrei a atividade e hoje estou aposentado, quer dizer, fiz minha aposentadoria também
própria, porque os meus 35 anos de trabalho através da aposentadoria do INSS, você sabe que é difícil você se manter com uma aposentadoria do INSS. Então você tem que trabalhar, eu estou trabalhando. Quando tiver saúde, estou trabalhando. Aproveitei essa oportunidade com o governador Beto Rich, fui convidado a participar da administração dele no Porto, né? Então eu estou no Porto desde janeiro de 2011, na minha condição de funcionário comissionado lotado na superintendência, mas servindo o CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária, e que eu sou o seu secretário executivo. É um trabalho, antigamente, até antes da lei da modernização dos portos, o CAP era deliberativo. Então, tudo tinha que passar pelo CAP. Tinha mais peso a decisão. Tinha mais peso. E agora, com a nova lei de modernização dos portos, o CAP passou a ser consultivo. Então, e ainda estamos aguardando a regulamentação na própria lei para que a gente possa montar um novo CAP, né? De deliberativo para consultivo, porque houveram muitas mudanças, até na sua composição. O poder público hoje detém 50%, no anterior era só 33,33%. Então hoje é 50% do poder público, federal, estadual e municipal. E 25% empresário e 25% trabalhador. Nós vamos voltar a essa composição do CAP, a uma explicação para quem está ligado na TV Litoral Paraná, para explicar bem certinho o que faz o Conselho da Autoridade Portuária. No próximo bloco, vamos a um breve intervalo, tá na web, volta já. Ok, fãs da NET, estamos de volta, www.tvlitoralparaná.com.br, tá na web, é o seu programa de entrevistas, sempre com grandes personalidades, gente que tem muita história para contar. Hoje, ao seu Claro Chaves, atualmente secretário do CAP, o Conselho da Autoridade Portuária do Porto de Paranaguá, e que nos conta um pouco da sua vida e da sua experiência. Ao seu, você foi também presidente da Fundação Municipal de Cultura de Paranaguá, além de presidente da CIAP por 3 mandatos e vereador por 4 mandatos. Realmente, eu inclusive na Fundação Municipal de Cultura, eu fui convidado pelo ex-prefeito José Baca Filho, e como 2008 nós não nos reelegemos, eu assumi a Fundação Municipal de Cultura até julho de 2010. Até então havia filiação partidária e uma militância maior na política? Tranquilamente. Fui filiado ao partido, aliás, até deixar bem claro, fui filiado a um único partido, era o PFL, que depois mudou para Democratas. Quer dizer, o partido mudou de nome, mas eu não mudei de partido, eu continuei no mesmo. Tanto é que as minhas 6 eleições eu concorri com o mesmo número. Então, eu fiquei 25 anos nesse único partido e em dezembro de 2012 eu me desfiliei para realmente me aposentar. Então, eu já recebi convite vários, até para ter concorrido nessa eleição de 2012, eu não aceitei e também não me filiei a partido e espero não me filiar a nenhum, porque eu quero realmente agora me aposentar. Pois é, eu quero lhe interromper para aproveitar essa história, porque houve um período em que se dizia nas ruas, nos círculos políticos também, que o Alceu Claro Chaves seria um excelente nome para prefeito de Paranaguá, mas isso acabou não acontecendo. É difícil você conseguir ter. Eu nunca, veja bem, se fosse, realmente tivesse um grupo, você sabe que em política você não faz sozinho. Você tem que fazer com um grupo, você tem que fazer com muito recurso, né? E eu sempre participei do grupo empresarial e que eu esperava que algum dia eles pudessem ter me convidado ou ter me lançado a esse desafio. Mas como nunca tive esse convite e eu também nunca fui vaidoso para querer ser candidato só de mim próprio, então eu nunca demonstrei essa vontade de ser prefeito. Então, eu sempre fui vereador. Eu acho que nos meus 4 mandatos de vereador eu prestei um serviço à comunidade. Tenho muito orgulho
de ter sido político ativamente 16 anos e posso dizer, não saí de lá sem telhado de vida. Saí com as minhas mãos limpas, né? E isso me orgulha muito, porque não é fácil você estar no meio político, porque são várias cabeças, são vários interesses, e eu simplesmente fui com um único espírito, que era o de trabalhar, de colaborar, de poder ajudar a minha cidade. E isso eu fiz, tenho consciência que eu, nos meus 16 mandatos, lá estão vários projetos na Câmara, nos anais da Câmara, de interesse da comunidade. A Escola dos Deficientes Auditivos, a SEDA, eu sou o fundador. Foi graças ao meu primeiro trabalho como vereador em 89, meu primeiro mandato. Eu e o doutor Arthur Carlos Passos, ele fez a parte jurídica e eu fiz a parte política. Agora, Alceu, foram 6 eleições para vereador, 2 não bem-sucedidas e 4 mandatos. Verdade. E para a presidência da Associação Comercial, a ASIAP, foram 3 eleições e 3 mandatos? Foram, veja bem, até foi bom você colocar isso. No meu primeiro mandato, em 97, nesses 90 anos da ASIAP, eu fui o único presidente eleito pelo voto direto. Em 1997 eu concorri, o meu adversário na época foi o doutor José Francisco Liares, que concorremos e eu fui vitorioso e eu dali assumi. E os outros 2 anos eu consegui me reeleger por aclamação e fiz o meu sucessor por aclamação. E em 2005 e 2007, quando eu fui o terceiro mandato, também fui eleito por aclamação. Mas até agora, nesses 90 anos da CIAP, somente um presidente, que fui eu o escolhido, acho que foi eleito pelo voto direto. Sua família sempre te acompanhou em todos esses desafios, em cargos políticos, questões comerciais? E como é que é isso hoje? Eu sei que tem netos, inclusive, estudando no exterior, um na Austrália e outro na Inglaterra. Como é que foi? Sua família sempre te apoiou? Sempre, graças a Deus, sempre tive o apoio da família. Principalmente na política. Se você na política não tiver apoio da tua família, você sozinho não faz nada. E principalmente da esposa, né, que é o mais importante, 50% do teu trabalho é a tua esposa. Porque você abdica de tudo, você se entrega, né? E eu tenho consciência do trabalho que eu realizei, eu me entreguei nos 16 anos, que ia lá na Câmara, via diariamente, de segunda a sexta, eu trabalhando no meu gabinete, atendendo a comunidade, né, procurando trabalhar, porque a função da gente do vereador é muito limitada. Muita gente pensa que o vereador pode fazer tudo, mas não pode. Ele é muito limitado, a lei orgânica limita muito. Então, a única ferramenta que a gente tinha boa era a tribuna. Que aí a tribuna você podia realmente fazer as críticas, fazer as cobranças, os discursos e tal, que você fazia em benefício da comunidade, e as cobranças que você fazia, as críticas, né? Então, isso era o que você fazia. E aí, como 2008 eu não me elegi, o Baca me convidou. E eu pensei que ele fosse me convidar para ser o secretário de Indústria e Comércio, que era o meu perfil, para trabalhar na função pública. Ele me queria como presidente da Fundação Municipal de Cultura. Eu disse, eu não entendo nada de cultura, mas, enfim, vamos enfrentar o desafio. Me deu a liberdade de eu montar a equipe, e eu tive muita sorte na montagem da equipe, peguei pessoas que realmente sabiam, conheciam a fundo a cultura, e eu fui aprender com eles, e graças a Deus, pelo que eu tenho sentido até hoje, que nós deixamos também um trabalhinho muito bem feito, com a ajuda dos meus companheiros, lá na Fundação Municipal de Cultura. Pois chegamos a levar a cultura até nos bairros. E hoje parece-me que, infelizmente, tudo aquilo que nós tínhamos deixado programado até final de 2010, muita coisa daquilo foi
foi cancelado. Uma pena. Do rapaz que começou no comércio de café aos 15 anos, passando por 30 anos no ramo de materiais de construção, a entrar na política, passando pela SIAP, pela Câmara, dá para dizer qual foi sua maior conquista? Olha, eu sou sincero para você. Tudo aquilo que eu assumi com muita responsabilidade. Então você pode ter sido. Eu sempre tinha um lema comigo: ou eu faço bem feito, ou eu nem entro. Você vai me contar a sequência dessa história e também o que faz o Conselho da Autoridade Portuária no próximo bloco. Vamos ao intervalo, tá na web, volta já. Ok, estamos de volta com o Tá na Web, o seu programa de entrevistas da TV Litoral Paraná. Hoje com Alceu Claro Chaves nos contando sua experiência de vida e também um pouco da política e dos cargos que ocupou. Nós fechamos o segundo bloco e eu lhe perguntava, em todas essas atividades de vereador, presidente da Associação Comercial, passando pelo Lions, pelo Seleto, pela Fundação de Cultura, qual foi o seu serviço mais difícil ou maior desafio? Olha, todos os cargos que eu assumi, todos eles foram importantes, cada um dentro da sua atividade. E eu sempre procurei, tive como norma, de tudo aquilo que eu trabalhei, desde o meu trabalho, desde a minha condição de esposo, pai, filho, eu sempre fazia a coisa com ética, com dedicação. Então, para mim, todos eles foram um aprendizado. Né? Desde trabalhar no café, ser comerciante, ser presidente do Olímpico, do Seleto, presidente da Associação Comercial, presidente do Lions Club, fundador do Rotary Club, fundador da Escola dos Deficientes Auditivos, que foi o meu primeiro trabalho como vereador, a escola hoje dos surdos e mudos, que é mantido pela SEDA. Eu tive o privilégio, como vereador, de ser o seu fundador, juntamente com o doutor Arthur Oscar Passo, e que ela está aí até hoje, mais de 20 anos funcionando, e fora os outros trabalhos que nós tivemos na Câmara, com leis de nossa autoria, que estão lá. Eu, em 2007 e 2008, eu fui, inclusive, o vereador que mais projeto aprovou nesses 2 anos da Câmara Municipal, projetos aprovados de interesse da comunidade. E no Olímpico foi a mesma coisa, na Associação Comercial. Se veja que desses 90 anos da SIAP, os presidentes da SIAP foram indicados, foram eleitos por aclamação. No meu primeiro mandato, quando chegou a minha vez de ser presidente, em 1997, eu tive que disputar a eleição. Tive que bater chapa. Então, eu sou hoje o único presidente da Associação Comercial que foi eleito pelo voto direto. Todos os outros meus mandatos foram por aclamação. Inclusive, o meu sucessor, meus 2 sucessores, que foi o Adriano Vidal e depois o Yaha Ramud, foram por aclamação. Alceu, vamos falar do seu trabalho hoje. O Conselho da Autoridade Portuária, o que faz o secretário executivo do Conselho, o cargo que você ocupa? Veja bem, ele faz toda a parte administrativa do CAP. O CAP, até essa lei de modernização dos portos, que foi agora em junho de 2013, foi sancionada pela presidente Dilma, ele tirou a condição do CAP, pela lei anterior, de deliberativo para consultivo. O deliberativo ele tinha uma certa autonomia, aonde ele fiscalizava todo o trabalho da autarquia, né? Inclusive sugerindo, inclusive discordando, aprovando ou até não aprovando. E hoje, com essa nova lei, ele vai passar a ser consultivo. Então, você vai só sugerir. Então, só que esse CAP está praticamente ainda para ser novamente elaborado. E com quantas pessoas? Nosso eram 32 pessoas. Hoje, o anterior era 32. Agora, com essa nova, nós estamos esperando o decreto do ministro de Portos para que ele regulamente.
Porque hoje o poder público que representa o governo federal, o estadual e o municipal são 5. E o que representa os trabalhadores, aliás, 5 não, 50%. E o que representa o trabalhador e empresário é 25% cada um. Então, no anterior era 33,33%. Então era bem igualitário. Hoje não. Hoje o poder público praticamente está com 50%. E ainda o seu presidente, que é do governo federal, vai ter o voto de qualidade. Então vai ser difícil, se tiver uma matéria que tenha qualquer votação, que precise votar, que seja polêmica, vai ser difícil se derrubar o empresário e o trabalhador junto, derrubar do poder público. Mas, tranquilo, a minha função como secretário, eu nesses 3 mandatos de presidente da Associação Comercial, eu tinha assento no plenário. Hoje, eu estou do lado de cada balcão. Hoje eu faço a parte administrativa. Toda a convocação de reuniões, a elaboração de ata, ofícios. Então, toda a parte administrativa do CAP está sob a minha responsabilidade. Eu gostaria que você falasse para aquela lente ali, para encerrarmos o Tá na Web de hoje, Paranaguá, para você, o que é essa cidade onde você nasceu, exerceu atividades no comércio, em clubes de serviços, em clubes desportivos, na política, no porto, na Câmara, na associação comercial, ao seu Claro Chaves? Eu digo o seguinte, agradeço a oportunidade que vocês estão me dando e de agradecer esse povo de Paranaguá, que tudo que eu tenho foi através desse povo. Quando eu fui comerciante, como eu fui político, e com muita satisfação, com muita honra que eu digo para você, essa cidade faz parte do meu coração e aqui quero que os meus restos mortais sejam colocados aqui em Paranaguá, de tanto amor que eu tenho por essa cidade. Obrigado ao seu Chaves, ao seu Claro Chaves, nosso entrevistado de hoje no Tá na Web. Voltamos às 4h30 da tarde com o próximo programa. Até lá, obrigado pela audiência. Tchau.